Esta foto fez com que seu marido se divorciasse. Como os celulares agora vêm equipados com câmeras, é super fácil para as pessoas enviarem multimídia umas para as outras de várias maneiras. Por exemplo, as pessoas podem usar as mídias sociais e plataformas de comunicação, como WhatsApp, Snapchat, Instagram e Facebook, para enviar todas as fotos que quiserem para quem quiserem. Este casal de Portugal optou por fazê-lo todos os dias. Essa mulher que você vê na imagem abaixo fez exatamente isso, e a referida foto causou um rebuliço inesperado no casamento. O marido ficou incrivelmente irritado, e a mudança acabou tendo consequências para as suas consequências. Não o tipo holofote. A esposa, Iris, é alguém que muitas pessoas descreveriam como sendo fisicamente impressionante, o que significa que os homens tendem a notá-la. Ela sempre foi tímida, mas seus amigos sugeriram um aplicativo de encontros. No mundo de hoje, aplicativos de namoro como Bumble e Tinder são muito populares. Ela criou seu perfil, e um monte de caras rudes apareceram. Eventualmente, ela gostou e combinou com Thomas. Eventualmente, os dois decidiram se encontrar fora do aplicativo. Só levou 2 dias depois de combinar para eles começarem a aprender um sobre o outro tendo um encontro aconchegante no bar. Foi tudo bem. O primeiro encontro foi suficiente para eles dizerem que havia algo lá por causa de interesses comuns. Quando o quinto encontro terminou, ambos os status deles leram, em um relacionamento. Thomas estava tão em Iris depois de alguns meses que ele decidiu planejar uma viagem maravilhosa para surpreendê-la. Iris, sem saber do plano maior, foi muito receptiva a ele. Embora a relação estivesse apenas em seus estágios iniciais quando a viagem começou, Thomas já sabia que queria Iris. Portanto, ele decidiu que ia usar a oportunidade para pedi-la em casamento. Iris sentiu como se tudo estivesse acontecendo muito rapidamente, mas ela estava afim dele também. Por isso, ela decidiu dar-lhe um enfático sim. Apenas 2 meses antes, Iris estava namorando por aí, sem saber o que seu futuro traria. Os dois se casaram muito rapidamente, o que foi bom, pois nenhum deles queria uma grande celebração. Iris e Thomas tiveram seu casamento, e isso consistia apenas deles e daqueles que eles consideravam próximos e queridos. O casamento começou com um pé incrível, e os dois foram muito gentis um com o outro e foram em muitas viagens de fim de semana. Então o trabalho de Thomas ligou para ele, e então uma mudança aconteceu. Thomas era ambicioso e bonito, e Iris era bonita e bem montada. Ninguém imaginaria que a relação poderia estar em risco. No entanto, as coisas geralmente ficam bem do lado de fora. Depois que passaram da marca de 6 meses, o casal decidiu ficar juntos em casa. Eles pararam de morar em seus apartamentos, conseguiram uma hipoteca, e compraram uma casa. A busca domiciliar durou muito pouco. As coisas estavam indo muito bem, mas infelizmente, o local de trabalho de Thomas estava em um lugar financeiro terrível. Infelizmente, isso significava que o negócio em dificuldades decidiu deixar Thomas ir como uma nova medida de corte de custos. Com Thomas desempregado, o casal não tinha o tipo de renda estável que tinha antes. Eventualmente, os tempos difíceis começaram a se estabelecer, e houve numerosos desentendimentos entre os dois como resultado. Thomas se esforçou muito para voltar à força de trabalho assim que pôde. Ele enviou numerosos pedidos, como ele pretendia tirar seu casamento da posição turbulenta em que tinha se metido. Enquanto Thomas ainda estava empregado, Iris não o via muito. Ele era um agente de seguros, o que significava que ele estava sempre viajando. Ele ganhou muito, pois era muito bom no seu trabalho. Enquanto trabalhava, Thomas não gostava de quão raramente via sua esposa, o que o fazia sentir muito culpado toda vez que a deixava. Os dois só tiveram a chance de se verem quando os fins de semana chegassem. Ao longo da distância, Iris nunca parou de apoiar Thomas no trabalho que ele fez. Ele ganhou muito dinheiro, e decidiu que queria mostrar seu amor por ela do jeito dele. Um dia, enquanto Thomas estava em um quarto de hotel, Iris lhe enviou uma mensagem que o levou às lágrimas. Ele considerou sair de seu trabalho agradável. Ele geralmente estava cansado durante seu tempo limitado com Iris. O casal frequentemente discutia quando Thomas estava fora. Iris queria apoiar, mas ela tinha chegado ao seu ponto de ruptura. Um dia, ela mandou uma mensagem furiosa ao marido,
que foi a gota d'água. Thomas sabia que era bom no que fazia. Com suas qualificações, ele tinha certeza que poderia encontrar um emprego perto de casa. Ele podia pagar uma bela casa e estava pronto para contar a Iris. Durante a semana, os dois se comunicavam via meios digitais. Eles falavam diariamente e ansiavam por seus fins de semana. Quando Thomas estava livre, o casal sempre trocava fotos. Ele conseguiu algo inesperado antes de estar pronto para compartilhar suas notícias. Em alguns dias da semana, Thomas visitou um bar depois de seu horário de trabalho. Ele estava longe da Iris, que o estava frustrando, e ele só queria algumas bebidas. Às vezes, ele tinha ótimas conversas com mulheres que encontrava enquanto estava lá. Vários dias antes de Thomas estar pronto para contar a Iris sua notícia, ele conheceu uma mulher em um bar que ele gostava. O chefe dele estava pagando, e então ele a convidou para tomar uns drinks. Uma quinta-feira, os dois estavam se comunicando como costumam fazer. Eles falaram sobre suas agendas para a semana, e Thomas antecipou compartilhar suas notícias. Então Iris lhe enviou uma foto que desabou tudo. Embora ele tenha se esforçado muito falando com a mulher, ele se segurou devido ao seu amor por Iris. A mulher queria que ele viesse ao quarto dela, mas ele recusou sua oferta educadamente. Na foto, a aliança de casamento de Iris foi substituída por um anel diferente, que era para esconder a pele branca por baixo. Ela estava vivendo uma vida dupla, o que levou Thomas à conclusão de que ele tinha que pedir o divórcio. Ele podia ver algo na borda da imagem. Iris queria que parecesse uma foto relaxada, mas ela esqueceu de algo. O sentimento de Thomas por ela começou a murpar, como as coisas estavam prestes a desmoronar. Parecia uma foto padrão dela sentada em um sofá. Thomas então notou que era um sofá de bar, e estava ensolarado lá fora. Após uma observação mais próxima, ele encontrou-se irritado, depois que ele chorou. Thomas se sentiu traído demais para considerar a perspectiva de perdoar sua esposa, e então ele prontamente pediu o divórcio. Além disso, a ideia de ser traído por tanto tempo levou a uma onda profunda de depressão. Iris estava vivendo uma vida dupla, pois ela não suportava a solidão que veio com Thomas estar longe. Ela tentou esconder muito bem a existência do outro homem, mas desta vez, ela não teve cuidado. Eles estavam apenas tendo uma ótima conversa e compartilhando fotos, e agora parecia que nada disso significava nada. Depois de receber a foto de Iris, Thomas se perguntou como esta poderia ser sua Iris. A cidade que Thomas escolheu era uma que não tinha sentimentos associados a ela. Onde quer que ele e Iris foram perderam sua apelação. Ele só queria ficar sozinho, mas fez uma excelente escolha. Vários meses depois do divórcio acontecer, Thomas reservou uma viagem pela cidade para deixar isso para trás. Ele verificaria por e-mail de trabalho, no entanto. Enquanto estava em um bar um dia, ele olhou para cima e ficou perplexo. Thomas nunca visitou este lugar antes. Os dias eram sombrios, mas as noites eram vibrantes e bonitas. Ele nunca pensou que veria seu colega de escola aqui, e nada iria impedi-lo de se levantar. Uma jovem entrou no bar, então, ele percebeu que a conhecia. Seu nome era Angel, e ela já foi uma amiga de infância muito importante. Ele não perdeu tempo em ir até ela. Acontece que ela queria tomar uma bebida depois de terminar o trabalho. Eles aproveitaram a oportunidade para alcançá-los. Depois de ouvir sobre o divórcio, ela ficou surpresa, especialmente porque esperava estar com ele novamente. Thomas foi com seu coração e falou com ela. Felizmente ela estava sozinha, então não foi tão difícil. Ela não tinha esquecido dele, e ela sorriu brilhantemente assim que ela percebeu que ele estava lá. Os dois eram amantes do ensino médio. No último ano, o trabalho dos pais de Angel a forçou a se mudar para o exterior. Com Iris na foto, ele nem pensou nela, mas ela ainda fez seu coração bater mais rápido. O fato da vida hoje é que quando envolvemos nossas vidas amorosas online, às vezes temos que lidar com as consequências. Fotos postadas online podem ter mudado significados uma vez que nossos relacionamentos mudam, assim como fez com este casal. Angel olhou para ele com saudade e perguntou se ele queria uma bebida final em sua casa. Eles caminharam até lá, de mãos dadas. Foi um grande fim de noite e o início de um novo capítulo para os amantes reunidos.
Eles se divertiram muito falando sobre seu passado, e ele esqueceu os últimos meses. Eles acabaram falando até o bar fechar. Então Angel perguntou a Thomas algo que ele não podia acreditar. Você pensaria que tudo estava perfeito com base em sua conta nas redes sociais. Mas não foi o caso. Apenas um dia depois que as fotos adoráveis foram tiradas, o casal realmente se separou. Nia Stephenson conheceu um cara na faculdade, e estavam namorando por 9 meses e rapidamente se apaixonaram. Os dois planejavam fazer um piquenique juntos, e Nia tweetou: "Mal posso esperar para conhecer meu namorado em julho." Você pensaria que as pessoas podem responder mal às notícias de Nia e chamá-la de hipócrita. No entanto, as pessoas eram surpreendentemente favoráveis e até admiravam a transparência de Nia. Muitas pessoas ficariam bastante envergonhadas em postar fotos amadas apenas para terminar no dia seguinte, mas Nia decidiu rir de si mesma e compartilhar a notícia com seus seguidores. Nia continuou: "Ele terminou comigo porque sentiu que nunca sairíamos do padrão de mim duvidando de sua política, e embora eu tivesse feito melhores esforços para confiar nele, ele não achou que era suficiente." Nia compartilhou na entrevista: "Eu nem sempre confiei em sua perspectiva como uma pessoa não negra de cor sobre essas questões, embora eu perceba que eu deveria ter tentado mais. Nosso desacordo sobre isso me incomodou, e me fez subconscientemente duvidar dele." Então por que Nia e o namorado terminaram? Nia explicou em uma entrevista a Metro.co que a dupla discordou quando se tratava de policiamento e racismo. Depois de discussões longas, ela sentiu que suas posições eram muito diferentes. Com esse tipo de atitude, quem sabe, talvez Nia e seu ex-namorado superem suas diferenças e voltem a ficar juntos. Parece que ambos são pessoas muito compreensivas e ainda apoiam umas às outras. Desejamos a eles boa sorte. Felizmente, os dois ainda estão em termos amigáveis. Nia disse: "Ele acha muito engraçado, e ele está feliz que as pessoas estão me apoiando. É quase como se não tássemos romida. Ele ainda me diz que me ama, me manda mensagens o tempo todo, etc. Se ele está lendo isso, eu quero que ele saiba que nós poderíamos resolver as coisas." O estudante da Universidade de Michigan, de 22 anos, e sua namorada terminaram, e os dois decidiram compartilhar uma última lembrança juntos antes de se separarem. Eles decidiram fazer uma sessão fotográfica de separação. Compartilhar seu status de relacionamento nas mídias sociais às vezes significa ter que atualizar o mundo quando você se separa. Isso pode levar a um monte de constrangimento. Você apaga todas as evidências da relação. Você faz um anúncio ou apenas muda silenciosamente seu status de volta para solteiro. E sua namorada se conheceram no colégio, e os dois estavam juntos há 3 anos e meio antes de terminarem o relacionamento enquanto estavam na faculdade. Um ano depois, o casal se reuniu para a sessão fotográfica do término. Explicou em uma entrevista ao Mashable que no início a ideia da sessão fotográfica começou como uma piada, mas acabou sendo realmente emoções reais e ficamos meio tristes. Muitas pessoas se perguntavam por que na Terra Ba queria fazer parte de uma sessão fotográfica com sua ex-namorada e onde ele teve essa ideia. Ele explicou: "Vejo meus amigos que estão em relacionamentos fazendo fotos de fotografia profissional muito legais. Armado com um tripé, Ba sabia que eles poderiam facilmente fazer isso. Então, ele estendeu a mão para sua ex com a ideia estranha, e para sua surpresa, e todos os outros, ela concordou em fazer parte da sessão fotográfica. Mino. Ba continuou: "Eu tive a ideia de fazer a mesma coisa no mesmo cenário, mas pós-relacionamento, de uma maneira diferente. Ele achou que seria interessante postar um estilo semelhante de sessão fotográfica, logo após um término em vez de durante um relacionamento." Respostas hilárias. Depois que as fotos se tornaram virais, as pessoas tiveram respostas hilárias para as fotos. Um usuário postou zombando: "Quando sua namorada volta da guerra, mas ela não é a mesma." Esse foi o post do amigo no Twitter que acabou fazendo toda a sessão fotográfica viralizar. Queremos saber se ele sabia o quão longe chegaria ao seu posto. Pelo menos os ex foram capazes de ser civilizados uns com os outros após o término. Esse foi o post do amigo no Twitter que acabou fazendo toda a sessão fotográfica viralizar. Queremos saber se ele sabia o quão longe chegaria ao seu posto.
Pelo menos os ex foram capazes de ser civilizados uns com os outros após o término.